há uns que dão mais sofrimento que outros. Então, muito boa noite a todos, boa noite, como estáis? Aqui estamos nós, para a nossa 128ª, 128ª, acho eu, jornada de oração, não é? 128ª jornada de oração, não é? Quem é que me sabe dizer aí, desse lado? Ah, não demora em bruto. Vamos despachar. Olá, Alzira, Iris, olá. A Iris vai amanhã para o hospital. Amanhã uma consulta. Olá, Lúcia. Beijinhos. Mónica. Olá, Dete. Iris Ferreira. Mónica. Boa noite, Dete. Boa noite, filha. Olá, Ricardo. Há tanto tempo. Um abraço grande. Ana Paula, como vai o fogo aí? Já chegou à aldeia? José Luís diz boa noite a todos. Acho muito bem. Susana Duarte, como vão? Júlia Marques, boa noite. Helena Martins, como está? Rosário. Beijinhos a todos. Lourdes Tavares, hoje teve muito calor, não teve? João Felipe. Teresa Neto. Teresa, como vai o fogo aí? Já parou? Joaquim Barreiros. Luísa Silva. Eu estou assim. Boa noite, afilhada. Boa noite, Luísa. Maria Paula. Paulo Mendes, um abraço grande. Carmen Marina. Boa noite, Carmen. Um abraço também de luz. Maria José. Olá, Marta Lisboa. Espero que as fotografias tenham ficado bem. Olha, vocês ainda não escreveram em quais é que vamos. Fátima Beijuco. A bênção também para si. Carmen Marina, um abraço de luz também. Fernando Francisco. Ainda está ativo o fogo na serra. Mas não há maneira de o controlar, hein? Ainda não apanhou aldeias nenhumas. Fernanda Godinho. Como estão todos? Muito boa noite. Espero que tenham passado bem. Estão a receber bem a imagem. Estão a receber... Tiveram aí 40 graus. E aqui também já começa a sentir o calor diferente. Está quase terminado. Está no rescaldo. Está bem. Pronto, ainda bem. Olá, Cláudia Figo. Boa noite a todos. 40 graus aí. Aqui não sei quantos tiveram, mas também, olha, que nota-se já calor quando a gente... Ainda não se notava até aqui. Quando nós saímos à rua, nota-se um calor esquisito. Lúcia Silva. Luísa Silva, beijinhos também. Cici Santos. Estrafina Morta, olá. Estrafina Morta. Carmen Maria, dia lindo hoje aqui é. Ainda bem. Fernanda Francisco, não o quê? 130 graus? Oh, Iris, deve estar a morrer. Se tivessem 130 graus, acho que morrias. Helena Reis, boa noite a todos. Pratos. Não é novidade nenhuma para vocês, mas vocês estão a perceber. Está a aumentar os números assim de uma forma, não se vê que está nada controlado. Está aumentado. Está 130ª jornada de oração. Vocês têm certeza que é... Não é a 8ª ou a 9ª? 130ª, diz a Marta Lisboa. 130ª jornada de oração. Está bem, pronto. 130ª jornada de oração. Então, pois escrevam isso lá. Nuno, vai tudo bem aí? Também está muito calor. Sérgio Parente, também está muito calor por aí, que nesses lados costuma estar sempre.
muitos calores. Olha, hoje tenho aqui uma companhia de uns gatos malucos, Deus me perdoe. Luísa Silva, cá no Barreiro 36 graus. Ai, é muito. Nós andamos todos. São prontos, está bem. 130º. Olá, Rita Muniz. Um abraço, boa noite, um beijinho. Beta Ferreira. Sheila. E por aí, está muito calor, Sheila? Ribeiro, Sheila, está aí muito calor aí por cima. Por onde tu estás? Ou não está assim tanto calor assim? Não chegou ao pé das casas. Isso é o fogo. Mas tu estavas lá, Fernanda Francisco, no fogo. Patrícia Gomes, olá, boa noite. Ana Carvalho, boa noite. Isabel Silva, boa noite. Está calor. Bem. Pois é verdade, partilhem o direto. Gratidão, diz o Círculo Fraternidade. O Círculo Fraternidade hoje também tem que pôr algumas assim. Olha, eu gosto muito desses corações. O Círculo Fraternidade. Pois 130 a jornada de oração, não é graus. Pronto, está bem. Meninos, comportem-se. Vocês não sabem comportar. Então, na sexta-feira, quando eu fiz a jornada de oração, então assistiram alguns de vocês ou não assistiram? Eu ainda não tinha acabado o atendimento e fiz só a oração ali no sítio em que estava a fazer o atendimento e foi assim uma coisa bonita porque foi um instantinho. Muito calor por aqui, diz o Nuno Mates. Anabela Pereira Coelho, um abraço de luz e que os teus meninos e o teu companheiro estejam bem também, é o meu grande desejo. Que haja progressos. Olha, vocês que vão mandar os filhos para a escola, Fátima Branco, boa noite. De calor, sim. Que bom que tenho um riozinho para refrescar. Olha, vês? Sheila, tens um riozico aí? Ainda bem. Então, e a água é limpa ao menos. A água do rio pode-se mesmo lá. Então, vocês sabem, 38 graus, diz o Sérgio Parente, coitado, deve estar assado na rua, em casa. Vocês sabem que aqueles que têm que mandar os filhos para a escola, vejam lá se fazem as coisas com cuidado, porque senão, porque realmente esta pandemia e esta guerra biológica está a dar cabo do nosso sistema nervoso. Isto já é uma guerra psíquica, biológica, já passou a diversas fases de uma grande guerra. Realmente, nós não podemos estar descansados. Por isso tenham cuidado ao mandar os vossos filhos para a escola, vejam lá, o distanciamento é a coisa mais... é a coisa que vocês devem fazer e a ver se não apanham esse vírus, porque é um vírus que a longo prazo deixa muitas mazelas no corpo e até pode haver uma transformação em nós. Por isso vamos lá ver se todos nós nos sabemos cuidar para esta nova vaga, vamos assim, para esta nova vaga, não é? Porque pronto, nós vimos os números aumentar, amanhã ainda vamos ter mais a certeza. Esta nova água pura e gelada, olha, era o que eu precisava agora. Água pura e gelada, olha que bom. E, portanto, faz favor de dizer aos vossos filhos e às vossas filhas, façam o favor de fazer o distanciamento, porque os jovens têm a mania de ser um bocadito irresponsáveis, nós também somos, mas não interessa nada. E os jovens são um bocadito irresponsáveis, depois assim em grupos, sem máscara, sem nada, e depois o que acontece é realmente... ninguém sabe quem é que está assintomático e apanharem o vírus. Bem,
Ó grandes anjos do céu e da terra e de todos os lados, chamo por vós para que, senão, não sei não, isto está preocupante. Não quer preocupar ninguém, mas isto está preocupante. Sónia Souza, boa noite, como estão? Ao ir, mas é a única coisa que nos safa. Olá também, meu grande amigo Filipe. Boa noite, Júlia, Amália. Estou a dar um bocadinho por causa da internet, está bem? Que é para ver se está tudo bem. Então, o que acontece é, realmente estou preocupado com estes ajuntamentos. Estou mesmo muito preocupado com estes ajuntamentos. Por causa destes ajuntamentos, nós podemos ficar ainda. Gracinda Francisco, boa noite, olá. Jorge Nunes, vamos lá ter força e coragem e determinação. Todos, vamos todos ter coragem e determinação. Então, nós vamos fazer atenção só, não é? Porque isto também é uma questão de respeito por nós próprios e de nós sermos responsáveis pela nossa própria pessoa, porque muitas vezes quando nós não somos, facilitamos as coisas, não estamos a ser responsáveis e nós temos que ser responsáveis pela nossa própria pessoa, pela nossa própria vida, temos que ter uma grande responsabilidade e por isso temos que fazer os cuidados. E os melhores cuidados é agora nós todos, não é? Usarmos um certo distanciamento. Já sabem que têm que, de alguma forma, usar a máscara nos lugares nos sítios que realmente há mais gente, têm que usar a máscara. As crianças realmente vai ser difícil para elas e nós sabemos que as crianças também apanham o vírus e são uma grande transportadoras porque elas podem ficar assintomáticas, não parecem ficar assim tão assintomáticas, embora isto do vírus também tenha uma grande componente psicológica e emotiva para todos. Está muito preocupante, Carla Ferreira, mas está preocupante pelo mundo inteiro, no mundo inteiro mesmo. Está preocupante. A Índia já ultrapassou nos números, no Brasil, já ultrapassou o Brasil assim exponencialmente e há muitas pessoas que não estão muito esperançosas nas vacinas que vêm para aí, não é? E muita gente está a pensar não levar a vacina, mas já não sei, na minha opinião pessoal, não sei o que é melhor, não é? Mas temos que nos cuidar de alguma forma se queremos realmente, chegar a algum lado, chegar para o ano, por exemplo, e para o outro, e ainda ficarmos cá. Embora o tempo de agora não seja tempo de nós projetarmos nada e nem esperarmos com expectativa nada. É um tempo muito presente que temos que viver, temos que viver, é um tempo que temos que viver o aqui e agora e mais nada. Não podemos projetar para o futuro porque não é possível todo nós projetarmos seja lá o que for para o futuro. O Filipe tem que ir dormir porque depois tem que ir trabalhar, não é? Temos que ajudar aqui o Filipe. Tem que ver o que se passa. Olá, boa noite, Neisa Mendes, como é que vai? Olha, a bebê, o que é que eu hei de dizer? E o pai da bebê? A vacina vai ser. Então, nós, como eu estava a dizer, nós temos que, de alguma forma, temos que viver o presente
e viver cada dia que despertamos, porque não podemos de forma alguma estarmos a projetar para o amanhã, porque não sabemos mesmo como é que vai, por mais que queiramos, não sabemos como vai ser o amanhã, nem sabemos se o amanhã vai chegar, certamente, mas no amanhã eu estou farto de dizer que ficamos logo no presente. Nós temos que ter uma maior consciência da vida do que tínhamos há uns tempos atrás, que é fazermos as coisas agora, vivermos as coisas agora, vivenciarmos agora, sermos mais cuidadores de nós próprios agora, cuidarmos dos mais fragilizados. Uma das coisas que vos disse da última jornada de oração, a minha preocupação ainda está naqueles que realmente estão mais desfavorecidos, estão mais desacompanhados, desculpem a palavra, mas eu acho que é assim que se diz mesmo, desacompanhados, que estão mais sós, que são os idosos, são aqueles que têm doenças crónicas, são as crianças, porque os pais não têm forma e nem poder económico para as manter em casa, têm que as mandar para os infantários e para o pré-escolar e para a escola, não é? Então é sempre uma preocupação, é sempre realmente algo que nós todos os dias temos que ter em atenção, e a melhor forma é usar o amor, a oração. A melhor forma é nos entendermos todos e, sobretudo, nos entendermos a nós próprios, para nós nos sabermos libertar desta angústia e desta tormenta que estamos a passar e que alguém decidiu que teríamos que passar porque achou que teríamos falta de passar uma coisa dessas, o que é muito má, mas não tínhamos falta nenhuma, porque a nossa mudança tem que ser uma mudança sempre do interior, não pode ser do exterior, e isto que nos está a acontecer exteriormente muitas vezes traz ainda mais revolta, mais desentendimento, mais desinteresse, e traz uma coisa que nós começamos a reparar, então porque é que andamos a viver uma vida, trabalhamos tanto para realmente, de um momento para o outro, tudo acabar, já basta a morte em si, que nós já trazemos e que realmente nós acabamos por ir embora um dia desses, não precisamos de meios caminhos para irmos embora, como é este meio caminho tão grande que espalharam aqui sobre a terra e que não estão a cuidar, não estão a ser cuidadores, e por isso nós temos que passar a ser os nossos próprios cuidadores. Nós próprios temos que pensar em utilizar todas as formas mentais, da forma a que nós nos possamos proteger, e todas as formas da nossa essência e da nossa energia e da nossa própria espiritualidade e da espiritualidade inerente à própria humanidade, usarmos essas armas bem fortes, além de usarmos o distanciamento, além de usarmos a responsabilidade de sabermos estar no momento presente, na vida atual, não pararmos de viver, mas criarmos, reinventarmos e criarmos nova forma de vida. Ainda há muitas pessoas muito preocupadas com coisas que neste momento já não são um fator primário para a preocupação. Existem outros fatores primários para a preocupação, e um dos fatores primários é este abandono em que as pessoas se encontram e foram expostas pelas várias entidades e pelas várias pessoas. Este desabandono, esta forma de não mostrar realmente que somos todos humanos e somos todos divinos, e que no fim de contas todos nós precisamos de alguma forma de sermos assistidos, nem que seja uma palavra amiga, nem que seja uma palavra amiga, nem que seja uma pequena atenção a dar-nos a nós, que é para que nós nos sentirmos muito mais fortes, nós nos sentirmos muito mais saudáveis, nós nos sentirmos... Olá, Felipe, um abraço grande. Nós sentirmos mais fortes, mais saudáveis, nós sentirmos que somos capazes. Então, sempre duas pessoas ou três comunicando entre si conseguem se incentivar e animar umas às outras
não é preciso nós estarmos, nós estarmos de alguma forma tão sozinhos. Já estávamos há muito tempo, mas agora estamos um pouco mais sós, porque acabamos até nós próprios de ter medo. Há um medo que se instala em nós, até parece que é uma das formas que eles têm de nos levar a pensar bem a vida. Esta forma do medo, do receio, e às vezes de nós ficarmos parados, e já não querermos continuar como o faríamos. Poderíamos dizer que isto é um grande castigo para a humanidade, porque ela não se respeitou, e não se respeitou a si própria. Eu não o vejo como isso, vejo mais como um desequilíbrio muito grande, que foi posto, forma, foi posto pela mão do homem, e que de alguma forma não nos deixou, de alguma forma, não nos deixou, não nos deixou encontrar-se connosco próprios, não é? Não nos deixou, de alguma forma, que nós nos víssemos e que nós nos encontrássemos connosco próprios, e isso é realmente muito mau, porque, sendo assim, nós não conseguimos adquirir a estabilidade psíquica, mental e física para continuarmos a nossa vida, porque a máscara também, parecendo que não, é muito impeditivo para nós, porque nos dificulta a respiração. O ar já não é um ar tão límpido assim, e depois, mais tarde ou mais cedo, nós acabaremos por ter problemas pulmonares em resultado de tudo isto. Portanto, há vários fatores aqui que nos levam a pensar seriamente o sentido da nossa vida, a pensar seriamente o que é que nós pretendemos da vida e a pensar seriamente o que é que nós estamos a fazer aqui nesta terra. Só estamos por estar, se estamos para nos desenvolvermos de alguma forma, se estamos para crescermos, se estamos para vivermos em comunidade. Nós somos a humanidade. Não nos podemos esquecer que nós fazemos parte da humanidade. E nós não nos podemos libertar de alguma forma da humanidade para vivermos só uma vida muito própria, porque nunca poderemos fazer isso. Então, lá está o tal respeito por nós próprios, o ter esse respeito por nós próprios é realmente fundamental para podermos respeitar o ambiente em si que nos rodeia e a situação que nos rodeia e que, de qualquer forma, está-nos a afetar a todos, uns de uma forma e outros de outra forma. Embora possamos usar toda a nossa força mental, porque a nossa força mental é esplendorosa, e nós, quando realmente começamos a utilizar a nossa mente, a ultrapassar aqueles pensamentos que na verdade nos podem prejudicar e na verdade nos impedem de crescer e na verdade nos impedem de evoluir, nós, ao utilizarmos a nossa mente, nós vencemos barreiras estrondosas e maravilhosas. Nós conseguimos fazer do impossível o possível, tudo pela nossa mente. Imaginem agora com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda dos seres espirituais, com a ajuda de todos aqueles que de alguma forma têm uma continuidade de vida, mesmo nós não acreditando e não vendo muito, ou a nossa crença estar direcionada só para um lado e não ser abrangente. Nós, neste momento, precisamos de sentir essas forças externas, essas forças positivas, essas forças ativas em nós, que nos auxiliem de alguma forma e que nos levem, como que nos empurrassem a ir em frente. Está aí uma
muita gente começa a trabalhar amanhã e por isso é preciso que todos, mas todos sem exceção, possamos, na verdade, ter uma noção exata daquilo que poderemos fazer e dos cuidados que devemos ter para conseguirmos vivenciar a nossa vida de outra forma. É pena, às vezes, estes acontecimentos nos darem alguma a travarem de alguma forma a nossa própria evolução a nível da humanidade. É pena que assim seja, porque eu acho que não é preciso haver, eu acho que na vida nunca é preciso haver uma mortandade, é uma palavra muito minha, uma mortandade tão grande para as pessoas poderem sair da Terra, desculpando-se que a Terra não está preparada para tanta gente. A Terra está preparada para tanta gente se as pessoas não fossem tão egoístas, não fossem tão cínicas e às vezes não fossem tão... não usassem tanta estupidez e usassem mais o bom senso, e usassem mais a claridade das próprias ideias e de alguma forma usassem o seu poder criativo. Quando eram crianças, cada um de vocês sabe muito bem que, salvo raras exceções, porque há sempre exceções, quando vós erais crianças, vós sabeis muito bem que conseguistes as coisas enquanto crianças muito mais seguras e muito mais rápidas, conseguias atingir os objetivos. Não são como as crianças de agora, que são muito sobrecarregadas. Nós, no nosso tempo de criança, nós conseguíamos mais rapidamente as coisas, porque havia uma singeleza, uma sinceridade, havia realmente os valores morais sentiam-se, a todo momento víamos os mais velhos a fazer negócios com aperto de mão e que não metia qualquer tipo, estava ao negócio feito, nem que no dia seguinte perceberam que aquele negócio não foi bem feito e que iam perder, eles não alteravam de maneira nenhuma o negócio, eles cumpriam a sua palavra. E hoje há poucas pessoas a cumprir a sua palavra, há poucas pessoas a dar a sua palavra, há poucas pessoas a assumirem o compromisso. Quando eu assumo um compromisso, esse compromisso traz coisas boas e más. Se eu o assumo, eu tenho que, de alguma forma, estar preparado para essas coisas boas e para essas coisas más. E por isso é que nós devemos, de alguma forma, lutar constantemente para pormos esses valores, nós mais velhos e aqueles que são mais novos, nós transmitirmos esses valores, para porem esses valores em ação. Porque esses valores, em algum sentido, tinham um respeito. Havia um respeito por si e pelo outro. E era nesse respeito por si e pelo outro, embora houvesse sempre problemas, porque a humanidade sempre atravessou grandes margens de problemas, havia um determinado respeito e um determinado saber interessante que hoje não existe. E hoje nós deixamos que as coisas aconteçam, parece que nós temos todos algo. Bem, nós temos telhados de vidro e às vezes não falamos com receio que os nossos telhados de vidro se partam, com receio que os outros descubram que nós também temos erros, não somos perfeitos. A perfeição não é algo que se almeja nesta universalidade material. A perfeição é algo que se almeja numa espiritualidade, mas nunca na materialidade. Agora, o sermos bons, sim, é o nosso papel. O sermos bons, o sermos corretos, sabermos ouvir, sabermos conversar, sabermos neutralizar no sentido de sermos isentos e não tomarmos partido e darmos a nossa opinião assertiva para podermos auxiliar os outros e para que todo mundo possa caminhar e viver. Temos de boa era, temos que pensar seriamente nisso. Temos num tempo e num espaço em que é necessário voltarmos às raízes dos nossos antepassados e às nossas próprias raízes
para podermos viver e não passarmos àquela fase que já está a acontecer com muitos, que é sobreviver. E na sobrevivência, evidentemente, não há tempo. A necessidade de sobreviver é tão grande, não há tempo para paragens, não há tempo para ficarmos, qualquer um de nós, não há tempo para ficarmos na sobrevivência, não há tempo para ficarmos a analisar. É a sobrevivência, nós temos numa labuta intensa e nós temos às vezes, quer queiramos, quer não, parar essa luta essa vida intensa que nós muitas vezes queremos viver. Ou seja, nós temos que saber cuidar mais de nós próprios, nós temos que saber ver, parar mais connosco próprios, nós temos que parar rapidamente, mesmo a nível mental, não ter aquelas visualizações mais carregadas e aqueles pensamentos mais carregados, ter realmente pensamentos muito objetivos, focalizados, saber trabalhar com a mente é muito importante, até porque vai dessa parte da resolução de muitos dos nossos problemas físicos, espirituais, emocionais e até mentais, a nossa sanidade mental. Nós precisamos mesmo de alguma forma, precisamos mesmo de olhar em frente e ver o caminho que queremos percorrer e o caminho que devemos percorrer. Não forçarmos muito a barra. Hoje não temos muito na expressão do risco. O risco temos que arriscar, mas temos consciência do que é arriscar mesmo, de como é arriscar mesmo, e não pensarmos só em nós, pensarmos também na nossa família, no conjunto da nossa família e daqueles que de alguma forma cruzam o nosso caminho e que nutrem por nós uma empatia até grande, e nós devemos cuidar uns dos outros neste momento, cuidar daqueles mais desfavorecidos, cuidar daqueles que estão doentes, daqueles que estão privados da própria liberdade mental, daqueles, hoje vê-se muitos filhos a esquecerem-se que foram as mães deles que os pariram e foram os pais que formaram os corpos deles para eles habitarem. E esses filhos esquecem-se muitas vezes, e eles muitas vezes fazem mal aos seus pais. Os seus pais já têm uma certa idade, eles fazem mesmo mal aos seus pais, não têm aquele respeito. Poderia-se até pôr a ideia em reflexão, mas também os pais não transmitiram esse respeito aos filhos. Às vezes não é bem assim, às vezes são as circunstâncias. Às vezes no mundo eu lembro-me perfeitamente de muitas coisas como esta. Por exemplo, na escola, muitas vezes as pessoas iam pela aparência, então acabavam por pôr de parte determinadas pessoas que até eram detentoras de uma certa inteligência e de uma certa capacidade resolutiva, mas não era detentora de uma aparência que fosse agradável no meio escolar. E assim favorecia-se aqueles que aparentemente eram mais agradáveis ao meio escolar. Isso aconteceu que nós formámos muitos homens e muitas mulheres irresponsáveis e não demos a oportunidade para aqueles que na verdade eram responsáveis, para aqueles que tinham uma visão do mundo. Não lhes demos essa oportunidade e, pelo contrário, criámos circunstâncias na própria vida para que eles seguissem outros caminhos destrutivos, e que acabaram por passar uma vida, porque muitos morreram já, e já cá estão outra vez, acabaram por passar uma vida de tristeza, de angústia, uma vida e de abandono. Evidentemente que os pais muitas vezes não tiveram a atenção que deveriam ter com os seus filhos e não perceberam o que os seus filhos estavam a passar, porque eles próprios também já tinham recebido uma informação errada. Mas a escola do tempo era para ensinar, era para apoiar, não era só para ensinar as letras e as matemáticas e as ciências, era para ensinar que realmente com muito pouco se pode estar bem e ajudar a colmatar as necessidades
porque nós temos uma tendência natural de queremos ajudar e agradar àqueles que não precisam nada de nós. E àqueles que vivem uma certa aparência, e àqueles que são aqueles que se vão servir de nós, nos usar e deitar fora. Neste período, são períodos de muitas reflexões, mas reflexões sérias, porque eu não me vou preocupar com a vida depois da morte e começar a estudar a problemática, porque eu sei que ela existe e cada um de vós, na vossa essência, sabe que ela existe e sabe que de alguma forma a sua função nesta Terra é de aprendizagem e têm consciência dessa aprendizagem. Muitas vezes não a sabem transpor para as palavras e nem muitas vezes para as atitudes, mas vocês, de certa maneira, vocês sabem dessa verdade e dessas circunstâncias. É preciso nós despertarmos a nós próprios e nós conseguirmos chegar lá, porque nós vamos conseguir todos chegar lá. Se nos tornarmos tão irresponsáveis como temos sido ao longo dos tempos e das décadas, evidentemente que nós não conseguimos chegar lá corretamente e com uma certa coerência. Vamos então a ter uma certa paz, uma certa serenidade e a ter uma coragem para fazerem o vosso trabalho, quer como pais, como mães, como irmãos, quer como trabalhadores, quer como membros da sociedade, para que cada um possa realmente fazer o seu trabalho e para que cada um tenha a força, a coragem e a determinação e seja persistente em si próprio e para que cada um seja mais abrangente, consiga abrir-se mais no mundo em que está inserido, na cidade, no trabalho, na família que está inserido, ter uma maior abrangência para conseguirem, de certo modo, conseguirem chegar lá, para que, de certo modo, vocês também consigam ser mais felizes e consigam obter uma maior paz e uma maior serenidade. Não, de maneira nenhuma, a perfeição é a coisa mais certa, de maneira nenhuma, mas o ser-se melhor e o ser-se mais consciente e mais responsável é o que é mais certo e é o que se pretende nesta humanidade que vive hoje. Então, a nossa oração hoje vai para os países que realmente estão a atravessar graves crises e a fome começa-se a fazer sentir, mesmo no nosso país. É preciso não termos consciência e estarmos atentos. Se pudermos ajudar os nossos semelhantes aqui no nosso país, melhor. A minha preocupação está na desorganização a nível do planeta dos nossos próprios líderes, que ainda não estão bem conscientes daquilo que se está a passar e não apuram as responsabilidades. E quando alguém apura as responsabilidades, são capazes até de mandar para o outro lado alguém. Não se admite, em pleno século XXI, por exemplo, o que aconteceu com a Rússia, que envenenou lá o outro, e o que acontece noutros países assim. Nós temos que ter uma maior consciência e com certeza temos que passar a saber, nas nossas escolhas, a sabermos escolher o melhor para todos e não o melhor para alguns, porque foi o que nós temos feito a partir de determinada altura em que veio o arrombo da tecnologia. Nós começámos a ser mais tecnológicos do que humanos e depois encontramos situações agora na nossa própria vida que nós sentimos-se um pouco impotentes impotentes no sentido de resolvermos os problemas. E também não nos podemos esquecer que muitas vezes nós acabamos por dar força a esses líderes que não têm consciência nenhuma pela liderança que usam para com os seus concidadãos e para com a humanidade. As pessoas preferem fazer negócios grandes e enormes, estragando o próprio ambiente,
estragando o próprio ambiente, do que preferem construir estruturas que sejam adequadas, por exemplo, para resolver os problemas da saúde, para dar um maior conhecimento de como nós nos devemos comportar perante a própria vida, ou seja, para nos auxiliarem, de alguma forma, nos auxiliarem a sermos cada vez melhores, mais subsistentes e mais humanos, e então para termos tempo de estudar a nossa própria espiritualidade. E quando eu digo a nossa própria espiritualidade, existe a espiritualidade que é a espiritualidade, que abrange todas as outras espiritualidades, é a espiritualidade maior, e essa é a que é mais importante. As outras espiritualidades, porque quando falamos na espiritualidade, a espiritualidade é um conjunto de energias e de forças de várias origens e de vários pontos e de várias evoluções, e o seguirmos só focalizando em algumas doutrinas, filosofias, em algumas ideias, só focalizando, nós esquecemos que existe toda uma espiritualidade. Estamos mais numa espiritualidade individual, não numa espiritualidade coletiva, que é o que cada um de nós precisa, é de estar na espiritualidade coletiva, e é aí, e nós fazemos parte dessa espiritualidade coletiva, independentemente de eu ser judeu, de eu ser cristão, de eu ser do Jeová, de eu ser do Reino de Deus, de eu ser das seitas, de eu ser dos protestantes, de eu ser do Alá, independentemente disso, existe a espiritualidade maior, e é essa espiritualidade que nós devemos sempre nas nossas orações nos ligarmos. Por isso é que muitas vezes na oração eu invoco todos os deuses e todas as deusas, que são as diversas espiritualidades que precisamos delas neste momento para a oração e para um conjunto, para atingirmos e abrir o caminho a essa grande espiritualidade que é transversal a toda a humanidade. Gostaria que pensassem um pouco nesta conversa que eu estou a ter comigo próprio e convosco, para cada um de vocês que faz parte dessa grande espiritualidade pudesse usar melhor a sua intuição, melhor as suas faculdades extrasensoriais, para assim obter as respostas que tanto almejam e para assim obterem o equilíbrio que tanto necessitam, e sobretudo para nos protegermos e preservarmos do desequilíbrio, do inimigo imaginário, lembrem-se o que eu disse, do inimigo imaginário, da energia negativa que paira por todos os lugares e que nós temos que saber lidar com elas. De alguma forma, a vós, bondosos seres espirituais, seres de luz, seres inteligentes e seres que vos preocupais connosco de alguma forma e tentais emanar para nós, mandais mesmo que nós não estejamos em afinidade, essas energias do conhecimento, essas energias da proteção, da abundância, essas energias que ativam toda a nossa crença humana e espiritual, essas energias que vão nos tocar e despertar o nosso próprio equilíbrio, a nossa própria força. Bondosos, escutai a nossa oração e a nossa prece. É todos nós nos encontramos neste momento num impasse na própria Terra e precisamos de ultrapassar este impasse, precisamos de encontrar uma adaptação que nos leva a não sair tão profundamente magoados e machucados. Nós precisamos de atuar junto daqueles nossos irmãos que estão presos às suas camas
presos aos hospitais, que precisam de uma assistência muito especial, já que o homem muitas vezes não tem a capacidade de dar essa assistência, que sejais vós a vir e através dos processos intuitivos podeis dar essa assistência a esses nossos irmãos que tanto trabalharam e aprenderam alguma coisa e nos ensinaram alguma coisa nesta terra e que precisam agora do auxílio e nós quase que estamos impedidos de os auxiliar e só o poderemos fazer através da nossa mente. E é aqui que eu apelo à vossa intervenção divina, à vossa intervenção espiritual, à vossa intervenção de modo a que todos eles, homens, mulheres e crianças, mais velhos e mais novos, que precisam urgentemente de mãos amigas, já que não as podem ter a nível terreno, que tenham a energia espiritual do grande amor e que possam aqueles que são responsáveis ser também abraçados por essa energia para que a sua intuição funcione corretamente e para que eles possam pensar corretamente a melhor atitude a ter perante a adversidade da vida que estamos a passar. Todos somos responsáveis para criar uma maior estabilidade. É verdade que nos falta a força. Às vezes o desânimo cai em nós e outras vezes o medo nos impede de caminhar e de auxiliar. Sois vós, espiritualidade, grande espiritualidade e grande força espiritual, grande força energética, espírito da verdade e todos vós, deuses e deusas, que poderais neste momento tocar esta humanidade e nos tocar a nós, para que nós possamos dar um rombo à própria vida e possamos vencer esta escabrosidade do carreiro que se infiltrou na nossa própria vida. Espírito da verdade, toca todos os homens e todas as mulheres responsáveis para que eles possam ter uma maior consciência para fazerem alguma coisa mais correta, mais justa e para fazerem alguma coisa que traga um benefício para toda a humanidade. Que os rios sejam limpos, os mares sejam limpos, que o ar seja limpo, que tudo seja limpo, de forma a que as vossas forças, as forças inteligentes que estão para além da mente humana, possam atuar na própria mente humana de uma forma construtiva, de uma forma ativa, de forma a que todos nós possamos encontrar o nosso caminho. Nós podemos enviar daqui para todos os nossos irmãos e irmãs, para todos os homens, mulheres e crianças, a nossa compaixão, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa afetividade, a nossa oração. Quando podemos, atuamos mais fisicamente e mais humanamente. Quando não podemos, atuamos na nossa própria espiritualidade. E é por isso que precisamos de vós, grande espiritualidade. Espiritualidade de todos os tempos, de espiritualidade transversal, espiritualidade de grande força e de grande momento. Vem sobre todos nós. Toca a nossa mente, nosso coração, nossa essência. Vem, ó paz, para que nós possamos ser envolvidos por vós. Vem, ó luz, para que nós saibamos sair desta escuridão. Vem, ó força, para que nós possamos despertar a nossa própria força e possamos nos erguer e caminhar seguros e conscientes. E responsáveis e respeitosamente e com uma grande gratidão por termos tido a oportunidade de virmos à Terra, de nos encontrarmos nestas barafundas da própria Terra e de conseguirmos um dia destes sairmos da Terra em paz, serenidade, não transportando nada. Nós precisamos mesmo de vós. Isso sem sombra de dúvidas. E quem diz que não precisa é porque ainda não se encontrou. E a nossa intenção, a nossa energia
vai focalizado para essa fragilidade humana que todos estão a passar. Bem-haja, bons mentores espirituais, abençoai-nos, bons anjos da guarda, espíritos amigos, espiritualidade superior, e vós, deuses ou deusas, e vós, energias criadas com o intuito do amor e da libertação, precisamos de todos, sem exceção, para que o nosso país e todos os países que são habitados por nossos pais e nossas mães de outras eras, de nossos irmãos e de nossos amigos de outras eras, possam, neste momento, serem abençoados, além de ser vós a utilizar as memórias mais construtivas e positivas que estão no nosso espaço e no nosso ambiente e que estão mais perto de nós. Esperamos em vós, como vós esperais em nós. Estamos unidos no conhecimento, estamos unidos na libertação do próprio sofrimento. Bem-haja a todos que de alguma forma se uniram por breves instantes e abençoaram todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças sem exceção. A minha mais profunda gratidão e o meu mais profundo reconhecimento. Que a oração se junte à vossa oração e que a vossa oração se junte às nossas orações e que a energia seja resolutiva, seja a energia de luz, de paz e de andamento e provoque o equilíbrio, porque neste momento sentimos-nos muito desequilibrados. Bem-haja a todos. A minha gratidão para vocês também que me têm acompanhado nestas jornadas de oração, porque na verdade, se eu as estivesse a fazer sozinhos, sozinho eu estivesse aqui, liguei quando ligo o telefone, acho que não teria tanta força. Embora vós sabeis que entre as 7 sempre da tarde, ou às 19 da tarde em Portugal, e as 3 da manhã em Portugal, há grupos de oração que fazem as jornadas de oração nos seus próprios países e nos lugares em que habitam. Há muitos grupos e nós estamos unidos e muitas vezes conversamos e nos reunimos através do que temos à nossa disposição, nos reunimos para realmente tomarmos uma atenção mais especial, não às informações que vamos recebendo dos homens, mas às informações que vamos recebendo de todo o conhecimento energético que cada um vai possuindo e de toda a ligação que tem ao mundo espiritual, àquele que eu falei, e àquele amor que raramente se sente na Terra e que às vezes só sentimos assim um bocadinho. E para sentirmos esse bocadinho é preciso, muitas vezes, uma grande dedicação. Um beijo para todos, um abraço para todos e que eu volto amanhã, evidentemente, mas que tenham um início de semana projetada com luz, um início de semana que vocês possam atrasar um pouco mais o tempo, ele não andar tão depressa e possam, de alguma forma, usufruir da própria vida. É esse o meu desejo para cada um de vós. Bem-haja a todos e uma boa noite de sono e que muitos de vós sejais levados a escolas e hospitais espirituais e os vossos familiares a fim de haver o tratamento necessário e a fim de haver o esclarecimento necessário. E que ao despertar muitos de vós traga para a consciência esse convívio que teve com a própria espiritualidade. Com a sua própria espiritualidade, com o próprio
espiritualidade. Bem-aja a todos, um abraço de luz para todos e até amanhã.